lá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando da última rodada de assembleias do Orçamento Participativo. No encontro, a comunidade do Eixo Baltazar se reuniu para tratar das prioridades do local. A reunião contou com a presença do presidente do Legislativo, o vereador Cássio Trogildo. A rodada única de assembleias regionais do Orçamento Participativo encerrou com a plenária da região Eixo Baltazar na noite da última terça-feira. O encontro ocorreu no Vida Centro Humanístico e contou com a participação do vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, de secretários municipais, do presidente do Legislativo, vereador Cássio Trogildo, do PTB, e também do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. Na ocasião, a comunidade elegeu entre duas chapas concorrentes os conselheiros do OP para o próximo ano e também escolheu a saúde como área prioritária da região. Para o vice-prefeito da capital, o orçamento participativo é um importante mecanismo de benefício à população, mas avanços ainda são necessários. O regimento teve uma melhorada do ponto de vista da não interferência de pessoas de uma região nas outras, mas ela não está totalmente vedada. Veja, por exemplo, aqui nós estamos com 700 pessoas na fila, mas nós vamos começar uma assembleia com menos de 100 pessoas. Então tem alguma coisa errada. Essas pessoas vêm aqui, não querem participar, não querem dar a sua opinião, porque elas vieram aqui, então, porque um líder ou porque líderes trouxeram, votaram e foram embora, os ônibus que vieram. Então acho que esse é uma imperfeição que precisa ser avaliada pela cidadania. O vereador Cássio Trogildo fez um balanço das 23 assembleias do orçamento participativo neste ano. Para o parlamentar, o OP é um instrumento que se consolida a cada ano. Mais uma rodada única do orçamento participativo, 23ª assembleia, 6 temáticas e agora as 17 regionais aqui no Eixo Baltazar. Se vê que o orçamento participativo continua vivo e forte na cidade de Porto Alegre, consolidado como uma grande forma democrática de consultar a população para a confecção do orçamento, tanto na parte de investimentos quanto de serviços. Presente no encontro, o vereador Cláudio Janta reforçou a importância da participação popular e lembrou que a comunidade compreendida pelo Eixo Baltazar é uma das maiores da capital e, consequentemente, a que apresenta um grande número de demandas. A Zona Norte de Porto Alegre, mais conhecida pelo povo aqui como a região do Eixo, né? Ela é a região que mais necessidades tem em Porto Alegre hoje em dia. É a região que tem o maior número de áreas ocupadas, maiores demandas, porque tem o Rubem Berta, que é o maior bairro de Porto Alegre, das pessoas disputando as demandas, uns querendo habitação, outros querendo cultura, outros querendo saneamento. Essa é a cidade que pulsa, a cidade que vive, a cidade que é para todos. Nesta quarta-feira, o núcleo do Desafio Porto Alegre Resiliente prestou contas do trabalho executado nos últimos meses. A estratégia de resiliência da capital foi apresentada no dia 27 de janeiro deste ano. A iniciativa conta com uma série de recomendações e ações práticas para tornar a cidade mais preparada para enfrentar adversidades. O encontro foi coordenado pelo secretário municipal de governança local, César Busato, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Cássio Trogildo, do prefeito José Fortunati e de representantes de diversas instituições de ensino. Em 2013, Porto Alegre foi selecionada no desafio 100 Cidades Resilientes, promovido pela Fundação Rockefeller. A instituição norte-americana existe desde 1913 com o objetivo de estimular ações voltadas à saúde pública, ao ensino e à filantropia, principalmente em países subdesenvolvidos. Desde a assinatura do acordo, o poder público, em parceria com universidades e também com a sociedade civil organizada, tem estudado ações para tornar a cidade mais preparada para adversidades, sejam elas de ordem natural, econômica ou social. Uma cidade resiliente é uma cidade capaz de se preparar para enfrentar desastres naturais ou crises financeiras, sociais, econômicas, de tal maneira que, se preparando para isso, tem os menores prejuízos, tanto humanos quanto materiais. E uma cidade resiliente é aquela cidade que, tendo uma situação como essa, ela também saia dessa situação mais forte, com melhores condições de enfrentar os novos eventos extremos.
O vice-prefeito eleito de Porto Alegre, Gustavo Paim, ressaltou a importância das ações e das parcerias que vêm sendo realizadas para tornar Porto Alegre uma cidade mais resiliente. Ele ainda garantiu a continuidade do projeto na próxima gestão. Nós já estamos mantendo contatos com a Fundação Rockefeller, com o governo, com o secretário Busato, estamos já fazendo esse projeto de transição, já solicitamos, porque terminaria o contrato agora, enfim, dos 2 coordenadores que a Fundação Rockefeller contribui com esse projeto de Porto Alegre, nós já pedimos a prorrogação, já tivemos uma sinalização positiva nesse sentido, então tudo caminha para que a gente vá ter uma transição nessa parte bem tranquila, uma continuidade e aí sim conseguir desenvolver ainda mais a resiliência em Porto Alegre. Na reunião de hoje, a Prefeitura assinou acordo com a Fundação Rockefeller para receber consultoria da instituição por mais um ano. Para 2022, ano em que a capital gaúcha completa 250 anos de fundação, existe a meta de tornar Porto Alegre uma referência em resiliência para a América Latina. Em sessão plenária, os vereadores aprovaram por unanimidade um indicativo ao governo municipal. O texto sugere a manutenção do desconto para o pagamento antecipado do IPTU. Em coletiva, na última terça-feira, o prefeito de Porto Alegre garantiu a validade da proposta. Após reuniões com o Tribunal de Contas do Estado e com o prefeito José Fortunati, os parlamentares decidiram protocolar o indicativo que inicialmente havia sido sugerido pela bancada do PT. A proposta foi aprovada por unanimidade. Com isso, o Poder Executivo mantém o desconto de até 12% para o pagamento antecipado do Imposto Predial e Territorial Urbano. Para o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Mauro Zacher, o recolhimento do tributo vai possibilitar que a Prefeitura pague o 12º e 13º salários dos servidores municipais. Nós temos uma lei em vigor hoje que garante que o prefeito possa dar o desconto ao cidadão até o dia 2 de janeiro. Essa é a lei em vigor. O prefeito eleito, então, tinha o entendimento de que o prefeito não poderia fazer antecipações. Nós fomos ao Tribunal de Contas, o prefeito foi, diversas lideranças estiveram presentes e nós construímos a possibilidade, então, de, respaldado pelo Tribunal de Contas, de fazer essa antecipação para que nós possamos garantir o pagamento das 2 folhas que nós temos no mês de dezembro. Já a vereadora Sofia Cavedon comemorou o indicativo. Segundo a parlamentar, a aprovação demonstra o respeito pelos funcionários municipais. A gente sabia que esse era o caminho, porque essa prática ela é uma prática que já vem sustentando as 2 folhas no final do ano. Já aconteceu na transição do governo Fogaça para o governo Fortunati, né? Eu acho que agora é dar na mão do prefeito, é imprimir os boletos e a gente chamar a cidade para colaborar. Nesta semana, a Comissão de Habitação tratou sobre a ocupação Nosso Senhor do Bonfim no bairro Sarandi. Há cerca de um mês, mais de 360 famílias estão no local. O grupo cobra uma solução para permanecer na área. Um dos representantes dos moradores afirmou que o objetivo é negociar com a Caixa Econômica Federal. Segundo Sabino Antônio Neto, o grupo já conseguiu barrar na Justiça uma reintegração de posse prevista para o local. Conforme Sabino, as famílias ocupam unidades habitacionais construídas no terreno localizado na zona norte de Porto Alegre. Nós temos uma proposta de dar uma entrada de R$2 milhões para a Caixa Econômica e parcelar o restante dos que eles nos pedirem. É assim que a gente lida hoje, né? Já que a gente paga aluguel, o dinheiro do aluguel vai para a Caixa Econômica. Vai pagar aquele imóvel que eles construíram de 22 milhões ou 30 milhões. O valor que eles vão nos cobrar não importa. Importa que as pessoas querem moradia digna. Né? Se tem direito, se elas conseguem pagar um aluguel hoje, aos trancos e barrancos, a gente consegue pagar por uma moradia que seja nossa. Por mais que seja 120, 140 vezes, não nos interessa. Nos interessa a negociação. As casas e apartamentos ainda não estariam totalmente finalizados e, por isso, não teriam sido entregues ao município. As unidades seriam destinadas a famílias da Vila Nazaré, devido à ampliação do aeroporto Salgado Filho. Nenhum representante da Caixa Econômica Federal compareceu ao encontro, apesar do convite encaminhado pela comissão. O Departamento Municipal de Habitação enviou técnicas da área social. Elas disseram que não eram as profissionais mais indicadas para a reunião.
Outro representante do município, o procurador Marcelo Dias Ferreira, falou de forma geral sobre a situação das ocupações. Ele é autor de um parecer emitido em 2012 que trata sobre a utilização de imóveis abandonados. O texto ainda precisa de um decreto para ser regulamentado. Conforme o procurador, poderia ser uma alternativa para a falta de moradia. Nós temos ali como escopo o cumprimento da função social da propriedade. O fato de imóveis que não geram, nenhum benefício social para a cidade devem ser naturalmente enfrentados, E há muitos imóveis, há um censo do IBGE que aponta uma média de 39 mil imóveis em situação de abandono. Imóveis particulares que são simplesmente deixados ao léu, pelos seus proprietários, e que, enfim, poderiam ser utilizados para atender a demanda habitacional do município. A reunião foi conduzida pela vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, única parlamentar presente no encontro realizado no plenário Otávio Rocha. Ela criticou a falta de gestores da prefeitura na reunião e disse que os moradores precisam se manter mobilizados nas negociações com a Caixa Econômica Federal e com o novo governo do município. Em sessão plenária, os vereadores voltaram a discutir o projeto de lei que prevê a presença de doulas nas maternidades. Os parlamentares chegaram a apreciar 2 emendas, mas não votaram o projeto por falta de quórum. 2 alterações foram aprovadas durante a sessão plenária da última segunda-feira. A primeira suprime o artigo 5º do projeto, que se refere a punições em casos de descumprimento da lei. Já a segunda emenda substitui os termos obrigado a permitir por possibilitados a permitir as doulas nas instituições de saúde. Apenas os 2 trechos foram votados, pois faltou o quórum para a apreciação do projeto. A proposta deve continuar na lista de priorização. O Hospital Cristo Redentor recebeu o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A homenagem ocorreu durante sessão solene no plenário Otávio Rocha. A homenagem foi proposta pelo vereador Mendes Ribeiro, do PMDB. Autoridades e funcionários do Grupo Hospitalar Conceição e do Cristo Redentor participaram do evento. Popularmente conhecido como Pronto Socorro da Zona Norte, a instituição realiza todos os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Mensalmente são realizados cerca de 20 mil atendimentos ambulatoriais e 500 cirurgias. Gerente de internação do Hospital Cristo Redentor, Walter Brock, estendeu a homenagem a todos que passaram pela direção da instituição de saúde. Em sessão solene, foi concedido também o título de cidadão de Porto Alegre ao general do Exército Edson Leal Pujol. A homenagem foi proposta pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, e presidida pelo vereador Elisandro Sabino, do PTB. Na ocasião, o homenageado dedicou o título aos companheiros do Exército Brasileiro e enalteceu a figura da instituição. Natural de Dom Pedrito, Pujol é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras no estado do Rio de Janeiro e é o atual comandante do Comando Militar do Sul. Na última segunda-feira, a artista Lu Rezende abriu a exposição Impressões e Expressões. As obras podem ser conferidas até o dia 30 de dezembro no Legislativo Municipal. A mostra reúne 29 pinturas em acrílico e óleo sobre tela. As imagens têm como foco as figuras humanas em cenas oníricas, campeiras e sacras como a Virgem Maria. Lu Rezende é artista plástica, fotógrafa profissional e atriz. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de dezembro no Espaço T Cultural Tereza Franco, no 2º andar da Câmara de Vereadores. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é franca. Mais informações pelo telefone 3220-4318. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!